Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou aí abrindo a porta com vocês desse quarto, que é um quarto que a gente vai transformar ele, fazer decorações e organizar. Ele vai ser um quarto de bebê. E a gente resolveu fazer no tema de jardim, jardim encantado, alguma coisa assim. Então a gente tava com esse pensamento na cabeça e aí a gente falou, vamos começar, vamos fazendo as coisas devagarinho e vendo como que vai ficando, né? E como vocês sabem que eu amo um DIY, não poderia ser diferente nesse quarto. Eu resolvi a gente mesma, eu e meu esposo, a gente fazer, né, as coisas, a gente mesmo fazendo pra gente ter essa emoção também de estar fazendo aí o quarto da nossa filha. Então a gente foi fazer com todo amor, com todo carinho, e eu quero mostrar esse passo a passo pra você. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque vai ter continuação desse quarto até no final. Vou mostrar os móveis, mostrar tudo pra vocês. Então, se vocês gostam, já deixa sua curtida aí pra mim, tá bom? E aí, eu tô mostrando pra vocês todo o espaço que a gente tem disponível. As paredes são totalmente brancas, a gente não tinha nada nesse quarto de decoração. Aí, ficava a minha penteadeira, uma mesinha, uma escrivaninha que eu mexia em computador e tinha essa cama branca que a gente já resolveu até deixar ela aí porque ela vai fazer parte do quarto, a gente não quis tirar. E para começar a decoração de jardim encantado, a gente resolveu fazer a utilização desse rodapé em EVA para fazer decoração na parede e também a pintura, porque a gente queria dar um toque de cor nesse quarto, já que todas as paredes eram brancas, a gente queria fazer algo diferente. Eu comprei na Shopee, pessoal, esse kit. Vem esse kit aí com um gabarito, vem uma cola, caso você precise colar, mas ele já vem autocolante, o que ajuda muito e facilita muito na instalação. Veio este estilete super bom também, de 18 milímetros. E aí eu peguei algumas coisas que eu tinha em casa pra gente utilizar, tipo régua, escalímetro, peguei várias coisinhas que eu tinha de medir pra gente poder estar utilizando. A tinta, a gente escolheu a da Souvenir clássica e ela chama Artista de Circo. Ele é um verde, assim, um verde água bem bonito, só que bem clarinha. Vocês vão ver a hora que for a parte da pintura, como é que vai ficando. Então, depois de a gente separar todos os materiais que a gente ia utilizar, a gente começou, e eu indico para vocês fazerem isso, medindo o tamanho que a gente queria que ficasse ali, né, o nosso final da parede pintada. Então, a gente mediu 1,10 m do chão até em cima, e aí a gente fez um risco. Isso vai ajudar muito, gente. Porque depois, na hora que a gente vai instalando assim, porque como ele é autocolante, eu fui segurando e o meu esposo foi colando. Então, se você tiver esse risco embaixo para você ir seguindo e não perder, né, ali o rumo, fica super retinho. O nosso ficou bem retinho mesmo. Pode ter algum lugar que fica alguma ondulação, porque é de EVA, né? Então, isso acontece. Mas assim, ficou ótimo, foi a gente fazendo o risco embaixo, ficou muito bom mesmo. A gente gostou bastante do acabamento no final, porque ficou bem retinho. E aí a gente foi fazendo assim, eu ia tirando a fitinha de trás, e o meu esposo vinha, né, dando murrinhos aí, pra poder ficar bem firme, bem colado. Gente, e fica assim, essa primeira parte. Aí a gente colocou de fora a fora, a gente vai fazer desse jeito, somente nessas duas paredes, e ficou ótimo. Depois a gente pegou, a gente tava fazendo com essa reguinha que a gente tinha em casa aí de metal, mas assim, deu certo. Você pode utilizar o que você tiver em casa que dá certo, que for reto, que você consegue medir, porque o importante é ter o risquinho ali para você colocar bem em cima. Para cortar esse EVA, eu indico para vocês, né, utilizarem os gabaritos que vem ou alguma régua que você tem em casa e molhar o estilete numa água com sabão. Isso ajuda muito, porque aí ele consegue cortar com bastante facilidade. E aí eu mostrei o primeiro para vocês, e aí a gente colocou e foi dividindo de acordo com o tamanho da nossa parede. A gente mediu para todos os vãos ficar no mesmo tamanho. Isso é super importante, porque é o que faz ficar bem bonito, bem simétrico. E aí essa primeira parede já ficou assim, e a gente foi fazer a outra, né, da mesma forma. A gente cortava, né, media direitinho o tamanho, cortava e já vinha pregando a fita, né, até o rodapé, até embaixo.
Aí meu esposo media direitinho, né, a distância entre um e outro para ficar bem certinho. Esse finalzinho da caixinha também a gente fez no final, a gente deixou por último, porque aí a gente queria cortar um pedacinho maior que sobrasse para colocar e não ter perigo da gente cortar errado ou algo do tipo. E no final, né, depois de colocando, ficou assim. Aí a gente foi fazer a caixinha, né, igual eu falei pra vocês, que a gente queria medir direitinho pra não ter perigo de ficar, como era um pedacinho bem menorzinho, pra não ter perigo de ficar faltando nem nada. Aí meu esposo cortou mais ou menos do tamanho e depois ele pregou e já veio só cortando ali bem rentezinho mesmo a caixinha. Isso fez ficar um acabamento muito bom. Então também deixo de dica aqui para quem tá fazendo aí e quer uma dica para ficar bem pertinho da caixinha. Foi assim que a gente fez e deu super certo. Aí a gente molhava, né, o estilete no sabão com água para ajudar a tá deslizando melhor. E no final, né, somente com o rodapé em EVA ficou dessa forma. E, gente, já dá um diferencial tão grande na parede que não tem cabimento. Não sei se é porque o quarto era todo branco, ficou muito, muito diferente. E aí a gente achou super bonito e ficou super empolgado para pintar. Mas assim, aqui no vídeo parece super rapidinho, mas demora um pouquinho esse trabalho. Então, se você tiver alguém para te ajudar, para ir te auxiliando aí, puxar a fita, ver se tá retinho, alguma coisa assim, vai adiantar bastante. E também deixar tudo medido. Depois que já tava tudo prontinho, a gente veio com a fita somente nessa parte de cima, porque do EVA para baixo tudo seria pintado. Então, a gente queria proteger mesmo a parede aí, a parte de cima, para não ter perigo, né, de pintar a parte superior e passar a tinta e depois dar maior trabalho para poder estar voltando a ficar branquinho. Aí a gente veio isolando aí toda essa parte e deu super certo. Não passou nada da tinta e aí a hora que a gente tirou aquele acabamento perfeito do jeito que a gente gosta. E aí, para não ter perigo também de passar para o nosso porcelanato, a gente também fez esse isolamento na parte inferior, né, para não ter perigo nenhum de estar sujando o porcelanato de tinta. E ficou assim depois que a gente pôs a fita e meu esposo já começou a pintar. Aí, quando a gente foi pôr essa tinta na parede, pessoal, que veio a surpresa. A hora que a gente olhou lá no mostruário a tinta, a gente achou que ela seria um pouco mais escura, mas não, ela é um tom bem delicado de verde água. Então, assim, a primeira demão, como a nossa parede já tinha uma tinta branca, então a gente achou que seria mais fácil, né, pegar o tom, mas essa tinta era muito delicada mesmo, ela era bem clarinha, então no que a gente colocou a primeira camada, não cobriu. A gente conseguia ver, né, assim, o fundo branco ainda. Então, a gente veio com a segunda demão, que foi aí que a gente começou a ver tampar mesmo aquele fundo e começar a ficar mais ou menos da cor que a gente queria. Mas para atingir o tom certinho, que era o tom que a gente tinha imaginado desde o início, a gente precisou dar 4 demãos, pessoal. Mas assim, aí a quarta demão já foi só em alguns lugares, assim, bem específicos que tinha ficado, né, com alguma diferencinha. Mas com 3 demãos já tinha ficado ok. A parte do rodapé, em EVA, ele pega a cor mais fácil. Então, foram 3 demãos e ficou 100% beleza na cor que a gente queria. Uma dica para vocês é fazer na parte do EVA com pincel, porque esse EVA nosso, ele tem umas gretinhas, né, que dá um detalhe. Então, se você não fizer com pincel para passar bem dentro dele, não fica bom o acabamento no final. Então, fica de dica aí para vocês fazerem assim. E no do meio, a gente utilizou o rolo de lã. E ele ajudou muito, né? Porque como tem esses espaços aí que a gente não quis fazer com pincel, a gente fez com ele, agilizou bastante e ajudou muito também pra cor ficar igual. Então, fica de dica aí pra vocês, tá? Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi o resultado final. Esse vídeo foi só o inicial, né, desse quarto aí que a gente tá se inspirando e querendo fazer em tema de jardim encantado. Então, vamos ver aí como é que vai ser os próximos passos. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Vai ter muito DIY, coisinhas baratinhas que a gente quer montar ele realmente, assim, com coisas que fiquem mais em conta e vocês vão gostar bastante. Então, se gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos, tá bom? Que tem muito vídeo legal vindo por aí. Um grande beijo!